Olá, criativos! Bem-vindo ao canal Ativa e Crio, meu nome é Bruna e hoje estou fazendo mais um vídeo da série Aniversário de 15 anos da Bela e a Fera. Minha afilhada está completando 15 aninhos este ano, bem na quarentena, então não vão poder fazer uma festa muito grande para ela, vai ser só um bolinho e para as pessoas mais próximas. Então nós mesmos fizemos as lembrancinhas do aniversário e eu vou gravar para vocês como nós fizemos. Para começar a fazer a lembrancinha, eu fiz uma arte no Word, então eu comecei pesquisando no Google fundos da Bela e a Fera. Escolhi essa imagem aqui, eu inseri ela no Word, coloquei em quadrado e reduzi o tamanho dela de 7 por 7, porque é o tamanho que eu medi da minha caixa. Se você for fazer uma caixinha maior ou menor, é só você medir com a régua e você centralizar o tamanho que você quer. Minha caixinha, ela mede 5 por 5, só que eu queria 1 centímetro de borda para cada lado para cobrir a tampa inteira. Depois, eu pesquisei novamente no Google um contorno da Bela e a Fera. Eu não achei uma imagem com fundo transparente para já colocar no Word diretamente. Se você achar, dependendo do tema da sua festa, então é só você ir diretamente para o Word e inserir a sua imagem. Como eu não achei, então eu fui lá no Photoshop Online e aí eu peguei a ferramenta Varinha Mágica, coloquei uma tolerância bem alta, porque a minha imagem ela é toda preta e o fundo ele é todo branco. Então, coloquei uma tolerância alta e consegui tirar com muita facilidade o fundo dessa imagem. Como eu só queria a imagem, não queria a parte escrita, eu peguei a ferramenta borracha e apaguei essa parte escrita. Agora, é só salvar essa imagem que ela vai diretamente para os downloads do seu computador e aí você pode mexer ela no Word com facilidade. Eu inseri essa imagem no Word e aí eu cortei essa parte que estava um pouquinho maior e reduzir a minha imagem para o tamanho que ficaria bom. Como sempre, eu gosto de trabalhar com a imagem quadrada no Word, porque eu acho que ela facilita bastante. Se você estiver tendo problemas de centralizar a imagem, você só ir lá em quadrado. Para centralizar a imagem, eu inseri uma caixa de texto de 7 centímetros por 1,5, porque 1,5 é exatamente a distância que eu quero deixar da imagem até a ponta da arte. Então, eu fui colocando essa caixa de texto em todas as direções para centralizar a imagem bem no centro. Agora, uma dessas caixas de texto eu já aproveitei porque é a caixa de texto que eu vou escrever o nome da aniversariante. Então, eu escrevi o nome dela e aí eu deixei essa caixa de texto transparente e sem borda. A fonte da letra, o tamanho e a cor é só você abusar da sua criatividade. Também fiz uma caixa de texto para escrever 15 anos. Depois que eu finalizei a arte, eu achei que o fundo não estava combinando muito bem com a minha imagem, então eu fui novamente lá no Google e pesquisei uma imagem que eu queria, e eu achei que essa sem uma expressão de glitter ficaria mais bonita. A arte finalizada ela ficou assim. Agora eu só copiei e colei várias imagens iguais para conseguir imprimir na mesma folha. Depois que eu copiei e colei, no Word eles dão uma pequena desajustada nas imagens, então eu só fui ajustando onde eu queria. Aí eu peguei uma forma de retângulo para poder ir ajustando a minha imagem certinho onde ficaria centralizada. Então eu fui colocando esse formato em alguns pontos e ajustando o texto e a imagem para que elas não ultrapassassem da borda. E agora é só imprimir numa qualidade bem alta no papel fotoadesivo e recortei todas as imagens. Agora, para começar a montagem da caixinha, primeiramente eu higienizei todas as tampinhas e caixinhas, lavei em água corrente com água e sabão e depois eu deixei de molho por 15 minutos em cândida diluída. Para cada 200 ml de cândida, eu coloquei 5 litros de água, que é a descrita na embalagem. E agora é só secar, tem que secar bem essas tampas para poder colocar o papel adesivo, senão na hora que você colar ele vai acabar estragando.
Como eu falei pra vocês, eu fiz o adesivo com uma margem de 1 centímetro, então eu vou colar também nas bordas, não somente em cima. Então, eu começo colando pelas bordas e depois eu ajusto na parte de cima para ficar mais centralizado. Antes de colar na parte de cima, eu já vou cortando essas bordas do lado para facilitar na hora de colar. Se você olhar dos lados, tem algumas partes que elas ficaram em brancos, meia faltando, mas não tem problema, porque eu vou passar uma fita de cetim em toda essa volta dessa tampa, é mais para a parte de cima não ficar com rebarbas. Eu peguei essa fita de cetim dourada e eu vou colocar em volta da minha tampa, para cobrir essas imperfeições mesmo e ficar mais delicado. Gente, como vocês vão perceber, eu coloco a cola quente. Para não ficar essa marca que fica a cola quente mais sobreposta, eu passo o bico da cola quente em cima. Porque como ele tá quente, então ele deixa uma camada mais fina e aí fica um acabamento mais delicado. Para fazer essas rosinhas da frente, eu faço com fita de cetim. Elas ficam bem bonitinhas e são bem fáceis e baratas de fazer. Depois que vocês pegam a prática, gente, fica muito fácil de fazer. Então, eu peguei mais ou menos uns 40 centímetros de fita. Eu medi no olho, não tem importância, só não pegar um tamanho muito pequeno, pega um tamanho mais ou menos médio. Mas quanto maior for a fita, maior vai ficar a sua rosa. Quanto menor for, ela vai ficar um pouco menor. Então, você vai vendo o tamanho que você quer. Então, eu pego mais ou menos esses 40 centímetros de fita, divido ao meio. Aí, no vídeo, gente, eu cortei a fita. Mas, se você quiser economizar a fita e não cortar, só ir cortando quando terminar a florzinha, fica mais fácil, você economiza bastante fita. Mas, para ilustrar melhor para vocês, eu fiz cortado, que fica mais fácil. Depois que vocês pegam a prática, vocês podem fazer ela sem cortar, porque você economiza bastante na quantidade de fita. Ó, aí você vai dobrar ao meio e segurar na ponta como se em formato de pinça. E aí você segura com uma mão e você vai trabalhando com a outra a sua fita. E aí você vai deixar mais ou menos um V na fita. E a parte de baixo você vai jogar por cima. E depois, a parte que ficou embaixo, você vai jogando por cima. Você vai jogando uma fita por cima da outra. Vai ficando assim, ó. Sempre segurando bem com a mão esquerda, em formato de pinça. E com a mão direita, trabalhando a sua fita de um lado pro outro. E você vai trabalhar até o finalzinho da sua fita, da mesma forma. Quando acaba, você segura com a sua mão direita, em formato de pinça, as duas pontas da sua fita e pode soltar toda a parte que tá dobrada. Só segura o finalzinho da fita. E você vai puxar uma das pontas. Se você estiver trabalhando com rolo, sempre puxa a parte que tá o rolo, para você aproveitar o restante da fita que você tá puxando. E pronto, você formou uma rosinha. Novamente, vou mostrar pra vocês agora de cima, pra vocês aprenderem a fazer a florzinha. Dobra a fita ao meio e aí você faz no formato de V. Joga a de baixo pra cima, fica jogando a que tá embaixo em cima e fazendo isso em toda a sua fita. Sempre a que tá embaixo vai pra cima. E aí vai fazer tipo um zigue-zague na sua fita, ó. Agora que eu terminei, eu vou segurar com a mão esquerda, em formato de pinça normalmente, todo o final da fita, e vou soltar o restante. Pego uma fita e puxo ela todinha até o final. E, ó, formou a minha flor. Agora, eu pego a linha e agulha e eu vou costurar essa rosa pra ela não soltar depois. Porque se eu soltar, ela vai perder o seu formatinho. Então, eu gosto de costurar. Tem gente que gosta de amarrar,
mas eu acho que ela perde um pouco o formato, eu prefiro a costura. Depois que eu costuro ela, eu corto as suas pontas e queimo para não soltar depois. Agora eu só colei todas as minhas florzinhas nessas tampas, que eu já tinha feito anteriormente, e coloquei na caixinha de acrílico. Agora a gente finalizou todas as caixinhas com um bombom. A gente colocou esses papelzinhos transparentes para o bombom não suar e não derreter e não ficar em contato com a caixinha, apesar de a gente já ter lavado a caixinha, mas ficou uma forma mais bonitinha, mais higiênica. Então as caixinhas ficaram assim. Se vocês gostaram, curte, comente aqui embaixo, gente, sugestões de vídeos que vocês querem aqui no canal. Se vocês fizerem essas caixinhas, mande foto pra gente na página Tive Crig do Facebook. Um super beijo e até o próximo vídeo!